Acho que você pode começar, Rose. Já está iniciada a gravação. Obrigada. Bom dia a todos. Então, é com prazer que iniciamos mais uma sessão, hoje, dia 21 de outubro de 2020, um ano de desafios, mas mesmo assim nós seguimos em frente nas nossas sessões mensais, então, do SIG Farmaco, que é o Grupo de Interesse Especial em Farmacologia Terapêutica, iniciativa para o uso da estrutura de vídeo e webconferência da Rede Universitária de Telemedicina, a Rede RUT, plataforma RNP, para reduzir as distâncias geográficas e integrar as ações de ensino e pesquisa em farmacologia e terapêutica no Brasil. Um prazer, o próximo slide, peraí que eu só preciso aprender aqui o próximo. Nós temos, então, uma representação gráfica que nós representamos hoje dentro deste espaço. Então, no topo superior, as instituições que fisicamente estavam integradas dentro da nossa plataforma. A parte de baixo, as instituições que temos tido a presença aqui, depois que começamos a ter essa presença mais online, né, fazendo parte dessas apresentações online. E, no total, temos aqui no mapa, atualmente representamos pelo menos 20 instituições integradas nessas sessões. Por isso que nós pedimos que todos que estão participando aqui da sessão, sempre que, por favor, coloquem seu nome e o nome da instituição da onde vem, porque a cada sessão nós vamos ampliando os nomes aqui das instituições que estão fazendo parte dessa nossa rede. Lembrando, então, nessas nossas sessões, aqueles que estão dentro da sala, até o limite de 75, que mantenham os microfones desligados durante a sessão, e tantos que estão na sala quanto estão no streaming, que a partir do momento que encerramos aqui com 75 participantes, entramos pelo streaming automaticamente, as perguntas, comentários, que vocês usem o chat para se comunicar. O próximo, nós temos aqui mais ou menos um esquema que nós temos da apresentação, então essas primeiras palavras a respeito da sessão e do histórico que vai seguir com a apresentação do tema e do palestrante. O professor, então, o palestrante de hoje vai falar por volta de uns 30, 35 minutos, e aí nós temos um bom tempo para o debate, para os comentários, e até encerrarmos a sessão. Lembrando que, a qualquer momento, a partir de agora, a gente pede para vocês lembrarem de entrarem nesse site, que é a RUT RNPBR, a presença, né, para escrever, e que selecione o SIG Farmacologia Terapêutica usando essa senha. Isso é muito importante para a gente, porque é assim que a gente controla a presença, é assim que a RNP faz o controle, o acompanhamento, vamos dizer assim, nossas sessões e das nossas produções em cada uma dessas sessões. Bom, eu tenho aqui um slide introdutório para a gente entender a sessão de hoje, né? Então, nesse slide, nós estamos integrando aqui, então, o SIG Farmaco, ele é uma iniciativa que tem o apoio da Sociedade Brasileira de Farmacologia Terapêutica Experimental, a SBEFT. E a SBEFT sempre foi um espaço de iniciativa educacional, começando pelo nosso congresso anual, que agora está na sua 54ª edição, sempre um espaço de aprendizado, de troca de informação, sempre com seus cursos. Então, basicamente, a ideia de iniciativa educacional, ela não é nova na nossa sociedade, mas existe uma integração, tem vindo de um tempo para cá, aonde nós resolvemos dar uma identidade a essa parte da sociedade que está preocupada, então, em não só deixar a participação e os conhecimentos dentro do espaço do Congresso, mas também, ao longo do ano, as suas diversas iniciativas. Então, desde 2015, foi criado, inclusive, um logo dentro na realidade, foi em 2015 começou a ideia, o logo mesmo, que é esse que vocês estão vendo aí, foi criado em 2017, mas, na realidade,
foi como que num guarda-chuva, né, agrupando o que nós estamos chamando, né, de iniciativas educacionais SBEFT, construindo divulgação e educação científica, farmacologia e terapêutica experimental. Então, se vocês forem na página da SBEFT, vocês vão ver lá que existe um botão educação, de ensino, existem várias iniciativas. Então, ao longo do tempo, nós fomos coletando vídeos de ensino em farmacologia, nós começamos essas sessões no SIG, nós tivemos ações, e temos ainda em andamento, né, de ações de materiais para divulgação e promoção em escolas, foram sendo promovidas também dentro do espaço do Congresso, junto à SBPC. Nós temos algumas comissões que vêm trabalhando com materiais educacionais, essas temáticas têm sido, inclusive, temas de mesas redondas, de atividades dentro do nosso Congresso, e ao longo do tempo também temas nessas sessões SIG, né, que já estamos indo aí, a gente sempre procura integrar ao longo do ano umas sessões em que a gente pega algum assunto para destacar, né, do ponto de vista dessas iniciativas educacionais. É com muito prazer que, na realidade, eu vou dizer que esse logo da iniciativa educacional que a gente colocou aí, da SBEFT, não sei se aí já está, vocês estão vendo aí, eu acho que eu não sei se vocês estão enxergando que tem um livrinho aqui do lado, acho que não está aparecendo, mas eu gostaria de pontuar que, na realidade, quando foi lançado isso no Congresso, dentro desse guarda-chuva, esse logo da iniciativa educacional, na sessão de abertura do Congresso de 2017, o professor François Noel, homenageado, ele representou esse lançamento desse logo, porque naquela oportunidade ele estava lançando, com o apoio da sociedade, o e-book que ele fez dentro do texto, né, que ele lançou de técnicas, né, de radioligantes, e que, inclusive, o ano passado foi tema de uma das sessões aqui da nossa da sessão SIG. Então, François, é prazer que eu lembro isto, porque representa uma verdadeira contribuição, né, dentro da nossa sociedade. Então, com isso, com essa pequena apresentação, eu gostaria de colocar, então, para aqueles que estão aqui na sessão, o professor François Noel é professor titular do Departamento de Farmacologia da UFRJ, grande contribuidor da nossa sociedade, e hoje ele vem contar a história de um outro material de iniciativa educacional que já tem dentro da sociedade há vários anos, e ele vai, então, nos contar sobre isso. O Glossário Semântico de Farmacologia, uma iniciativa educacional da SBEFT. Então, François, muito obrigada pela presença aqui, por estar fazendo mais essa apresentação aqui no nosso SIG Farmá. Eu vou retirar, então, minha apresentação e deixar livre para o seu slide. Será que eu consigo? Porque agora eu não consigo tirar. Você pegou? Take presenter. Agora é você, se eu pensar. Isso. Acho que foi, né? Estão vendo? Estão vendo? Está começando a rodar. Sim, só coloca na apresentação, modo apresentação. Já está. Tá bom? Está carregando, François. Você me avisa quando estiver no... Sim, François, a gente está vendo o print screen da tela do site da SBEFT. Tá bom,
Então, bom dia a todos. Aqui é uma representação justamente da homepage das BEF, né, como a Marie-Christine mencionou, onde vocês podem ver que tem aqui no aba Ensino uma série de possibilidades e no segundo, justamente, o glossário semântico da farmacologia. Nesse item, vocês vão acessar esse glossário. Vou começar a fazer um pequeno histórico, né? Então, a ideia desse glossário farmacológico surgiu em final de 2012, da diretoria deliberativa das BEFT, do Congresso. Nesse momento, o mandato era do Mauro Teixeira, e a primeira matéria saiu no newsletter de janeiro de 2013. Você lembra que tinha essa atividade, uma newsletter, a cada mais ou menos 3 meses, né? Pessoal, só uma coisa, eu não estou vendo a sua apresentação. E quem está apresentando aqui, Cristina, está você como apresentadora. Então, acho que você tem que fechar a sua apresentação, Cristina. E aí o François coloca a dele. Você está como apresentadora, estou vendo a sua apresentação aqui. Pronto, agora apareceu a apresentação do François. Então, desculpa, François, mas agora você pode continuar. Apareceu? Tira? Apareceu, agora está a sua apresentação. Obrigada. Então, a proposta era que, em vez de fornecer um glossário clássico, stricto sensu, com uma definição curta, nós decidimos que íamos focar em alguns termos selecionados, né, que propicia algum tipo de confusão, e era de a terminologia, só que embasada em argumentos devidamente referenciados. Porque a premissa era de que nós tínhamos observados alguma confusão em certos termos de farmacologia, até alguns erros também, sendo que vários termos eram usados para significar a mesma coisa, né? Ou as pessoas então usavam um termo querendo dizer coisas diferentes. Então, essa foi a premissa, né? E em função disso, desse formato, recentemente nós renomeamos o glossário como glossário semântico de farmacologia, para diferenciá-lo de um glossário clássico, como, por exemplo, está no momento sendo feito pela UFAR. Então, em 2017, houve um segundo passo, onde houve a incorporação desse glossário dentro do aba Ensino da UP, como eu acabei de mostrar, né? E isso também iniciando uma nova iniciativa das BEFT durante o mandato da professora Maria Cristina Avelar. Em 2020, já dentro da gestão do André Coupe, presente nessa atividade, né, foi criado, então, o GT das BEFs para iniciativas educacionais, um logo que a Marie-Christine tinha lançado em 2017, já pensando numa interação, de fato, com a UFAR, né, que demorou um pouco a ser efetivamente feita. E esse GT de SBEF, como vocês sabem, está atualmente funcionando, né? Fizemos chamadas para todos os colegas das SBEF poderem participar com envio de material. Em 2020, também nós estamos comemorando a 20ª matéria desse glossário, que vai sair agora no mês de novembro, né? Então, a linha do tempo. Começou, então, a primeira matéria em 2013, e até 2016 ela saía dentro da newsletter, acompanhando, então, o cronograma da newsletter. E havia, de alguma forma, para algumas matérias e outras não, uma certa, vamos dizer, chancela dos editores da newsletter, né? Para liberar as matérias. Aqui a Roseli. Só está aparecendo o glossário semântico, a gente não consegue ver a sua apresentação. Eu não sei o que está acontecendo. Porque você já está passando os slides, não é isso? Já. Mas não, está a primeira escrito glossário semântico. Então, é aquela coisa, do lado esquerdo, talvez você, do lado direito, você tenha que compartilhar o share presentation. Vendo agora?
Sim, está aparecendo um gráfico. Eu acho que a Maria Cristina estava ainda como aparecendo o gráfico. O suporte dos slides, mas não era fundamental. Então, podemos continuar esse gráfico aqui, de tempo, né? Eu ainda não consigo ver. Eu queria saber, ter um feedback dos demais, pelo menos dos responsáveis aqui, dos coordenadores. Eu não consigo ver o François. O François de forma maior e bem abaixo do François, bem pequenininho, um slide de uns gráficos. Não estou conseguindo ver na janela inteira? Não consigo ver a janela inteira. Você está maior do que o slide do PowerPoint. Mas isso não é uma questão de vocês fazer essa mudança? Porque eu compartilhei, eu vejo só que a tela tem somente a apresentação. A sugestão que eu dou para vocês tá pequeno mesmo, alguma coisa mexer no layout. Ver o slide maior aí, do lado onde está o slide, então você coloca o slide de tela cheia para cada um, né? No caso, isso é feito de modo individual. Vocês talvez não vejam mais o François, mas pelo menos ele vendo a apresentação. Ele só precisa colocar a apresentação em tela cheia, né? No caso, o PowerPoint, né? Para poder ficar maior e a cada um mudar individual aí o layout. Tá melhor assim? Eu não consigo ver sua apresentação, só consigo ver você. Então, poderíamos voltar a Maria Cristina fazer Ela tem um slide. Ela não quer... Maria Cristina, você poderia, então, colocar você como apresentadora e passar o slide para mim? Você pode ir contando uma historinha aí. Pronto, olha, agora apareceu o seu slide, que estava carregando, tá? O glossário semântico. Tenta mudar o slide para ver se a gente consegue ver. Está vendo o gráfico? Ele está carregando. Sim, aqui, essa é a apresentação, talvez, da Cristina, que eu estou vendo. Eu acho que sim. Nossa, gente, que chato. Mas vamos começar com a Cristina, eu acho que para não perder mais tempo, né? Pronto, apareceu o histórico, mas eu acho que não sei se é o slide da Cristina. É o slide da Cristina, sim. A Cristina está apresentando. Tá perfeito. Tá, então, Maria Cristina, pode passar, por favor? Pode passar. Bom, aqui na linha do tempo. Então, nós estávamos no início de 2013 até 2016, as matérias publicadas dentro da newsletter, e a partir de 2017, então, era postado diretamente na homepage, naquele aba ensino. Vocês podem ver que 2020 foi um ano atípico, sendo que a partir de julho houve uma matéria cada mês, em parte por causa da Covid, né, com talvez mais tempo dentro de casa para fazer matéria, e também estimulado pelos assuntos correlacionados à Covid. Próxima. Então, aqui são as 20 matérias que são presentes, né, a 20ª seria só no mês de novembro, já está pronto, e eu vou só destacar algumas, né, para mostrar o perfil dessas matérias. Então, em vermelho, nós temos inicialmente 3 matérias que eu vou ilustrar como equívocos de alguns termos ainda muito utilizados por nós mesmos dentro dos livros de texto de farmacologia, né? Em verde, o número 12, será uma atenção sobre um tema que sabidamente era de possível, vamos dizer, conflito e de discussão, né? E também iniciou alguma característica que vou mencionar depois. E azul são, então, 5 matérias diretamente relacionadas a assunto que nós estamos compartilhando dentro da Covid-19, né? Para ter um aspecto um pouco do que são as matérias, né? Então, a primeira, próximo slide.
Então, na realidade, tudo começou um pouco com um caso meu mesmo, né? Eu estava em sala de aula falando de droga, né? Porque eu que os livros de farmacologia escrevia em português, né? Então eu seguia isso, até que um colega meu da faculdade de farmácia me corrigiu dizendo que é em português, então a palavra correta é fármaco, né? Inclusive na farmácia isso tem um certo, vamos dizer, alguma coisa muito importante. Então, desde aquele momento, eu comecei a mudar eu mesmo e a também querer que as pessoas mudem, né? Cada ano nós formamos pessoas que vão ter um vício de terminologia, né? Então, é interessante aqui, eu acho, fazermos esse esforço, né? Você pode até se basear na definição legal do que é um medicamento pela Anvisa, né? Onde aparece a palavra fármaco e não droga, né? Então, na realidade, droga é uma infeliz tradução do inglês drug. Né? Drug foi traduzido em droga e assim centenas de colegas nossos foram receber isso dentro dos bancos da faculdade. Né? E contamina ainda muitos livros de farmacologia, apesar de ter havido alguma mudança, né, em alguns desses livros, até porque eu escrevi para cada um deles, solicitando enfim, que pudesse adequar e ter uma certa homogeneidade. Eu respeito a palavra que o português tem, essa palavra nova, de fármaco, né, que não tem inglês, que não tem francês, né, e que vem diretamente do grego fármaco. Né? A gente fala farmacologia e não drogalogia, né? Então, seria muito melhor que passarmos a usar isso dentro das nossas aulas, né? Inclusive, isso vai ser adotado dentro das nossas iniciativas de farmacologia, né? Para distinguir o princípio ativo do medicamento, distinguir das drogas ilícitas, né? Como cocaína, maconha, etc. Próximo slide. O segundo caso, também é uma coisa que me perturbava um pouco, né? Porque muitas vezes a gente vê que nós usamos o termo efeito colateral, quando na realidade fica claro que a pessoa quer falar de efeito adverso. Né? Então, na realidade, o efeito colateral, né, como vocês devem saber, ele não necessariamente é um efeito negativo, ele pode ser benéfico ou indiferente. Que é diferente do efeito adverso, né, que é um unwanted side effect. E é interessante perceber, eu acho que é sempre bom se basear em textos legais, aqui no ICH, que é o Conselho de Harmonização Internacional, né, onde explicitamente está dito aqui nessa matéria que o termo antigo side effect, ou seja, efeito colateral, né, foi usado de diferentes formas e é recomendado que esse termo não seja mais usado e que, particularmente, não seja considerado como sinônimo de reação adversa. Né? Então, quando a gente quer falar de um efeito adverso, a gente usa a palavra efeito adverso. Efeito colateral seria, então, alguma coisa mais que pode ser indiferente ou até positivo. Né? Eu diria, de repente, o crescimento de cabelo utilizando, né, me fugiu agora o nome do vasodilatador que é usado em loção capilar, né? Não é um efeito adverso, no sentido negativo, até por alguns pode ser considerado positivo. Né? Então, também uma distinção que eu acho que não custa nada educar nossos alunos de uma forma correta, do que é muito difícil, primeiro a mudar. Ainda tem slides onde tem droga em vez de fármaco, por exemplo. Né? Próximo slide, por favor. E aí, sim, dessa vez, se não é mais um equívoco que pode ser discutido, mas coisa histórica, é realmente um erro que considero grave, né? E aí fiquei muito feliz também que nessa matéria, né, houve uma leitura da professora Teresa Dalla Costa, da URGS, né, que era editor da newsletter, que evidentemente se interessou na matéria, nós tivemos algumas conversas, né, e então fiquei mais certo ainda de chamar a atenção sobre esse termo. Né? Então, eu gosto dessa definição da biodisponibilidade simples, direta, objetiva, moderna, né, do Canadá, que a biodisponibilidade mede a velocidade e extensão com as quais um fármaco atinge a circulação sistêmica. E a biodisponibilidade ela é medida através de 3 parâmetros: a área sobre a curva,
o Cmax, o pico de concentração plasmático, e o Tmax, que é o tempo no qual essa maior concentração plasmática é alcançada. Isso é de fundamental importância para a farmácia, para toda a questão dos medicamentos genéricos, dos estudos de equivalência. Então, infelizmente, tem um erro conceitual que eu considero grave e muito comum, que é de confundir biodisponibilidade e fator de biodisponibilidade. Inclusive, em muitos textos, artigos científicos, né, você vê lá bioavailability, né, e está expresso um valor em percentual. Então, na verdade, não é a biodisponibilidade, é o fator de biodisponibilidade, que simplesmente informa sobre a extensão, mas sem nenhuma informação sobre velocidade. E sempre questiona, por que você acha, então, que, mesmo em inglês usado a letra F e não B de bioavailability ou de biodisponibilidade? Então, F é o fator ou a fração biodisponível. Isso é muito importante. Infelizmente, esse erro se encontra também nos livros textos que nós estamos recomendando aos nossos alunos, Katsum, Rangendale, e a Bíblia, o Goodman Gilman. Na época, eu escrevi para o doutor do Goodman Gilman e a resposta foi que, para nossos leitores isso não é muito relevante. Eu acho muito ruim, porque ao ensinar essa questão nas aulas, a gente tem que dizer que está errado o Goodman Gilman. E quem somos nós para dizer que a Bíblia está errada, né? Então, realmente, felizmente, nesse livro que deve sair em pouco, né? O capítulo, feito por autores brasileiros, né? O capítulo de farmacocinética é escrito para Teresa Cristina Dalla Costa. Então, nós vamos ter, que eu considero uma referência nacional em farmacocinética em PKPD. O próximo slide, por favor. E aí já é um segundo caso, onde, sabidamente, é uma matéria que pode encontrar dificuldade, opiniões contrárias dentro dos nossos colegas, porque é muito polêmico e é uma proposta, na verdade, minha para que vocês vão ver que tem uma certa lógica e não conflita com ninguém. E também essa matéria eu coloco aqui porque foi uma das matérias nas quais eu, como autor, eu senti a necessidade de haver a revisão por um colega da área, né? Eu convidei o professor Milton Gonçalves Castro, do nosso departamento do ICB da UFRJ, porque eu sei que ele gosta muito dessa matéria e é um estudioso da questão, né? Um aspecto, então, de revisão que eu voltarei a comentar depois. Então, veja bem, de novo, inconsistência encontrada em livros técnicos de referência, de novo, a Bíblia, o Goodman Gilman, né? Se você pegar a 13ª edição, né, nessa figura 3.4b, por exemplo, do lado esquerdo, uma representação, né, de um antagonista competitivo irreversível, pseudo-irreversível, né? E à direita é dito que a representação das curvas logo concentração e efeito em verde controle na presença desse tipo de antagonista seria de antagonismo competitivo com diminuição do efeito máximo, o que é claramente em divergência com o que é determinado pela UFAR, né? E é claramente errado, né? E eu acredito, pessoalmente, que essa confusão, talvez ela venha da terminologia usada em cinética enzimática. De repente, aquele autor daquele capítulo tem um background de bioquímica, né? Onde, basicamente, uma diminuição da velocidade máxima da enzima, sem alteração do seu KM, caracteriza uma inibição chamada não competitivo. E, como sabemos que a bioquímica é uma disciplina anterior à farmacologia, e que a farmacologia pegou muitos conceitos da bioquímica, eu acredito que essa confusão vai daí. Mas é errado e contra a determinação da UFAR, que é nossa União Internacional da Sociedade de Farmacologia. Próximo slide. Então, na mesma figura, só que 3.4c, há outro exemplo, dessa vez do modulador alostérico. Então, à esquerda, vocês estão vendo o agonista ortostérico A, e
o I de inibidor ou modulador alostérico negativo. E, no caso, o que eles estão dizendo? Bom, nesse caso, nós vamos ter, né, de novo, uma diminuição do efeito máximo. De novo, isso contraria tudo que a gente sabe, onde até mais frequentemente tem uma alteração da afinidade do agonista e não da eficácia. Só que, de novo, na matéria da UFA, uma revisão de Christopoulos e colega em 2014, está claramente dito, era sobre o tema de alosterismo, né? E o modulador alostérico, ele pode ser positivo, pode ser negativo, pode alterar somente a afinidade, pode alterar somente a eficácia do agonista. Então, infelizmente, nós temos aqui um livro de texto de referência, né, o Gilman, com erros que considero importantes. Né? Então, próximo slide. E, em função disso, há anos que eu venho seguindo uma orientação de um clássico farmacologista, o Gadun, que em 1955, de uma forma muito humilde, veja a tradução da frase que ele colocou. Né? Isso que foi a inspiração para a proposta que eu coloco a seguir. Na ausência de conhecimento preciso dos mecanismos envolvidos, na época, 1955, a gente não tinha todas as ferramentas para avaliar mais em detalhe o mecanismo de ação molecular. Então, ele dizia, é melhor usar termos que não dependem de qualquer teoria. E é por esta razão que o termo não superável é usado para descrever antagonistas que não podem ser superados pelo aumento da concentração da substância ativa. Então, baseado nisso, nessa matéria do glossário, né, eu proponho uma árvore para a classificação dos antagonistas, baseada na hierarquização em 2 níveis. O primeiro nível é absolutamente descritivo. É um antagonismo superável ou não superável. O que é superável? É quando não há alteração do efeito máximo com o aumento do C50 do agonista. O que é não superável? Se caracteriza por uma diminuição do efeito máximo do agonista. O C50 pode não ser alterado, pode aumentar. E, no segundo nível, somente se a gente tiver elementos experimentais para discriminar, nós temos diferentes possíveis explicações mecanísticas. As mais clássicas, o antagonismo superável seria o antagonismo competitivo reversível e, da mesma forma, para o não superável será o antagonismo competitivo irreversível. Mas tem outras explicações. Por exemplo, o antagonismo superável, podemos muito bem ter um antagonista alostérico negativo quando afeta somente a afinidade do agonista. Por exemplo, DMCM, substância utilizada em laboratório, silicnocid benzodiazepínico, diminuindo a afinidade do GABA no receptor GABA. Para o antagonista não superável, nós temos, de novo, a explicação do alostérico negativo. E tem alguns casos, está lá na matéria, não me lembro a sigla da substância experimental, né, onde tem uma modulação negativa somente sobre a eficácia. Por razões históricas, né, quando é um receptor inotrópico, os bloqueadores de canal também são chamados de antagonismo não competitivo, que na realidade seria um caso particular de alosterismo negativo sobre a eficácia. E tem o antagonismo indireto, quando o antagonismo se liga a algum passo da cadeia de sinalização que não seja o próprio receptor. Então, essa proposta que a gente faz, mas evidentemente a gente sabe que muitos colegas nossos podem discordar e seguir algum livro, e também por razões históricas, mas eu acho que vale a pena colocar isso em debate, porque essa representação não conflita com nada. Ela é de 2 níveis, o que facilita, e em termos educativos para os seus alunos, mostra a unidade que a gente tem que ter, a saber distinguir descrição e de interpretação do mecanismo molecular. Próximo slide. E aqui vou começar a abordar, mas só como um exemplo, não vou entrar nas matérias, evidentemente, para mostrar como que o Covid-19, né, nos estimulou e nos mostrou que alguns termos era importante ser discutido dentro do glossário, mesmo que alguns sejam mais de farmacologia clínica, né, do que propriamente dita farmacologia mais básica, e um pouco
na verdade, muito a cara da nossa sociedade. Então, em julho de 2020, foi colocada a primeira matéria de reposicionamento de fármaco, depois de tanto ser falado, né, para tentar achar uma solução de antiviral, né? Então, eu começava a matéria assim, apesar de ter sido muito discutido nesse sistema de Covid-19, né, hidroxicloroquina, remdesivir, ivermectina, etc., o reposicionamento de fármaco é um assunto relativamente novo, já que o primeiro artigo abordando esse conceito foi publicado somente em 2004, mas, na realidade, como visto aqui nessa figura, é somente a partir de 2010 que realmente esse termo, cunhado em 2004, recebeu maior atenção, maior número de publicações, né? E aí, de novo, como que a gente vai definir o reposicionamento de fármaco? Não tem definição na IUFAR, e então eu me baseei aqui a definição da IUPAC, que é a International Union de Química, né? É uma estratégia que busca descobrir novas aplicações para um fármaco existente, na realidade, que já pode ter sido registrado ou que, geralmente, pelo menos, passou algumas etapas clínicas, né? Que não foram previamente referenciadas e que, atualmente, não são prescritas ou investigadas. O próximo slide, a próxima matéria, discutiu, então, os estudos clínicos controlados randomizados, né? Isso ficou claro, em vez de colocar isso em questão, né? Eu começava essa matéria assim, ciência, 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 né? Quem não se lembra do ex-ministro da Saúde, um dos ex-ministros da Saúde, clamando para que a ciência norteie o tratamento a ser aplicado no combate à Covid-19. Mas o que significa exatamente escolher um tratamento baseado em ciência? Então, subentende-se que fazer apelo à medicina baseada em evidência. É um conceito que apareceu em 1996, o pioneiro foi o Dr. Sackett, e que descrevia, então, da seguinte forma: a medicina baseada em evidência é quando você faz uso consciente, explícito e criterioso das melhores evidências atuais na tomada de decisões sobre o atendimento de pacientes individuais. E é importante chamar a atenção, que os clínicos continuam chamando a atenção, que trata-se de integrar a experiência clínica individual e as melhores evidências externas. Isso vai ser um trabalho do clínico, se basear em medicina experimental, como nós vamos ver, mas também ver o caso do seu paciente, qual a característica do paciente. E então, qual seria o padrão ouro atual, indiscutível, para julgar a eficácia e a segurança do tratamento? São os famosos ECCR, estudos clínicos controlados, randomizados, realizados em duplo cego. Você vê nessa pirâmide de importância da informação, da importância que a gente tem que dar à confiabilidade da informação, aquela ideia, opinião pessoal está lá embaixo, e lá em cima, na ponta da pirâmide, são esses estudos clínicos controlados, randomizados. Você se lembra toda a discussão de quantos estudos foram aplicados, às vezes é preprint, e que pela correria durante a pandemia não era estudo dessa qualidade, porque era impossível, né? E, portanto, com uma confiabilidade muito mais frágil quanto à informação contida. E, geralmente, todos esses artigos terminavam dizendo que precisaria fazer um estudo controlado, randomizado, para confirmar esse dado. Próximo slide. Polifarmácia, também um termo que surgiu, né? Nós sabemos que o risco de efeitos adversos ele aumenta muito com o número de medicamentos que se toma, né? E no contexto da Covid-19, alguns autores consideraram que a polifarmácia podia ser apontada como um dos fatores de risco de desenvolvimento de casos graves, né? Entre outras coisas, pelos efeitos adversos, né? Isso foi muito discutido com hidroxicloroquina, azitromicina, etc. E a definição dada pela OMS claramente não é satisfatória, né? Stricto sensu, dita assim: a administração de muitos fármacos, em inglês drugs, então fármaco, ao mesmo tempo, ou a administração de um número excessivo de fármaco. Então, é muito vago, muitos, número excessivo, o que significa?
E alguns autores consideraram isso muito ruim, porque na hora que você quer fazer uma estatística, fazer uma estratégia, né, você tem que se basear num corte, numa definição. E chama a atenção sobre esse artigo recente, 2017, onde esses autores justamente fizeram uma revisão sistemática das definições de polifarmácia. E eles encontraram 138 definições. Dentro dessas, mais ou menos a metade, né, chegava a um certo consenso, considerando que polifarmácia é quando, no mínimo, 5 medicamentos são administrados por dia. Em inglês é medications, então eu entendo que medicamentos, sendo que alguns podem ter mais de um fármaco. Tá? O próximo slide, então, a última matéria já publicada, o 19º, foi, então, também inspirado, na verdade, por um artigo, né, publicado, e era do receptor decoy. Né? E, nesse caso, como a área de imunofarmacologia, que não é do meu alcance, vamos dizer assim, né, eu pedi ao professor Dr. Marco Aurélio Martins da Fiocruz para revisar, já que ele, quando a gente discutia esse artigo, ele me falou, é um decoy receptor. E, na realidade, eu desconhecia esse termo. E me estimulou, então, a fazer uma matéria sobre isso, mas necessitando, a meu ver, de um expert na matéria para ver se não falava besteira. Então, a matéria começa assim, né? Mais uma vez, a atual pandemia da Covid-19 nos estimulou a discutir um importante conceito de farmacologia em função desses 2 artigos publicados recentemente, em 2020, né? no The Cell e em Science, onde esses autores, então, mostraram a eficácia de receptor para enzima de conversão da angiotensina do subtipo 2, manipulado por biotecnologia. Tá? E, na realidade, essa ideia de fixar o vírus da SARS-CoV-2 a um receptor solúvel de alta afinidade, modificado por bioengenharia, para evitar que o vírus se fixa à própria célula-alvo, né, do hospedeiro, nos remete a uma estratégia que já tinha sido explorada antes, por exemplo, com o etanercept, né, o receptor solúvel para o TNF-alfa. E então, esse termo de decoy receptor, ele é um termo que é conhecido do pessoal que trabalha mais na imunofarmacologia, mas não tanto para os outros. Né? E o próximo, eu vou só dar uma pitada, próximo slide, é a matéria que vai sair agora em novembro, se for liberado pelo nosso presidente. E, de novo, eu me senti um pouco inseguro, eu pedi então ao Dr. Jasper Lima, da Aliança Pesquisa Clínica Brasil, para revisar a matéria que eu tinha escrito. Ela diz respeito a biomarcadores e desfechos substitutos, porque, de novo, é um aspecto que está sendo muito comentado entre os estudos clínicos da Covid-19, né? Então, eu comecei a matéria assim, mais uma vez desafiado por evento relacionado à Covid-19, iniciei essa matéria com uma pergunta, pegando alguns casos práticos. Será que foi correto mensurar a redução da carga de RNA viral em esfregar-se nasofaríngeos no dia 3 e 7 após o início do tratamento, como desfecho primário do estudo clínico para avaliar um tratamento antiviral? No caso, o que fizeram Mitchell e colaborador para a hidroxicloroquina? Ou podemos nos perguntar, será que esta carga viral é apenas um biomarcador usado para a medição indireta de uma resposta clínica? É claro que isso que eu entendo que é o correto, eu e muitos. Então, não seria mais correto usar como desfecho primário a mortalidade por todas as causas dentro de 28 dias após a randomização, como foi feito no estudo Recovery, para avaliar o efeito da dexametasona? Com certeza, eu acho que sim. E nessa matéria, então, a gente discute um pouco essas palavras-chave, o que é um desfecho primário, o que é um desfecho secundário, o que é um biomarcador, o que é um biomarcador validado. Mas isso
interessados, espera, então, o mês que vem. E aí, o próximo slide, já estou terminando, né? Eu coloco, então, para reflexão. Então, 2020 e essa 20ª matéria, então, será que é um fim de um ciclo, alcançado um número, vamos dizer, mágico, né? E em 2021 nós temos agora uma nova diretoria das BEFT, que pode iniciar um novo ciclo, né? Eu acho que a cada mudança é importante uma reflexão, ainda mais que agora essa questão de iniciativa educacional está se ampliando muito, né? E aí eu colocaria para reflexão qual poderia ser algumas mudanças. Sempre haver revisão por um referido à área, como o fiz mais ultimamente, sentindo a necessidade de uma maior segurança, inclusive pelo fato de não ter mais o comitê editor da newsletter, e, portanto, será que é correto colocar uma matéria de um professor na UP da sociedade, com uma certa chancela, pelo menos oficiosa, sem alguma opinião? Segundo, será que podemos fazer uma chamada para a participação de outros colaboradores? Porque isso estava previsto inicialmente, mas finalmente nunca ninguém se prontificou. E aí eu que fiz essas 20 matérias. Fazer uma chamada para sugestão de assunto, isso nós fizemos. E, na verdade, uma vez aconteceu uma professora, e era uma questão mais de ortografia, né, em farmacologia, e atendemos, e finalmente foi uma matéria lá fora do glossário, né, mas é uma matéria que atendia aquela preocupação, né. E alguns assuntos são alguns assuntos que eu tenho aqui na minha gaveta, com algum interesse pessoal, achando que pode haver um interesse da sociedade, ainda, por exemplo, como uso compassivo, acesso expandido, termos que a gente ouviu falar muito, né, na Covid-19, outros termos que são mais básicos, né? Eu acho que às vezes afinidade e potência, apesar de ser tão básico, mas de repente para alguns alunos seria interessante colocar uma matéria. Outros que são mais ligados, vamos dizer, a processo de descoberta e desenvolvimento de fármaco, como o que é uma startup, uma spin-off, um acelerador, o que é uma análise fofa, né, um SWOT análise. Mas, enfim, então isso poderia, de repente, com a nova diretoria, abrir uma discussão para ver qual vai ser ou não a continuidade desse glossário semântico da farmacologia. Então, isso eu agradeço pela atenção, e então eu vou passar a palavra para a coordenadora Maria Cristina para iniciar, então, o debate sobre esse assunto. Obrigada, François. Acho que foi maravilhoso ver essa retrospectiva desse trabalho. Deixa eu ver se eu consigo tirar a apresentação agora. O meu vídeo não vai aparecer, não está funcionando aqui. Mas eu estou olhando aqui do lado, então ficamos um tempo agora para comentários, discussões, né, perguntas, e aí, enquanto vocês fazem aí no chat, por favor, usem. Não sei se tem alguém no streaming também, por favor, encaminhem suas perguntas. François, vou colocar já, né? Acho que eu vi que o Marco Aurélio está aqui presente, o André está aqui presente, o atual presidente, foi presidente da ex-presidente na sessão. Acho que as suas colocações serão atendidas, no mínimo, para ser considerado, né? Mas eu gostaria de iniciar, então, essa discussão pegando duas questões que você colocou aí. Eu acho que primeiro a sua lembrança, né, de que realmente esse era um trabalho que você cavou aí esse espaço, e ele vinha junto com uma newsletter da sociedade, e esse é um projeto que vale para sim ser retomado, né? Mas nesses tópicos aí, focando aqui no que você colocou até nesse seu último slide, nos tópicos, quando você colocou essa questão do conceito, né, nos slides anteriores, é uma coisa que me preocupa também muito no ponto do receptor nuclear, por exemplo, né? Porque quando receptores nucleares responsivos a hormônios, principalmente hormônios esteroidais, por exemplo, que você sabe que é a minha área, quando eu leio projetos, ou às vezes estou lendo livros, ou às vezes até estou lendo trabalhos publicados, né?
existe uma questão, existem diferentes escolas, né, de como se vê o mecanismo de ação do receptor. A UFAR, eu gostaria de saber se você tem essa noção, talvez, não sei se é bem da sua área, que eu sei que você é mais de EPCR, né? A UFAR tem momentos que, a meu ver, ela complica, né, a área. Então, por exemplo, atualmente, a nômina que eles dão receptores nucleares é uma listagem que eu questiono muito, inclusive no congresso de 2017, que o professor John Sidlowski é um dos palestrantes do congresso, ele faz parte desse comitê, né? E eu fiz a pergunta para ele, quem define isso, né? E porque, por exemplo, até a própria forma como os receptores do que se chamava classe 1, os receptores de nucleares, tinha uma base, que é o mecanismo que envolve a forma como esses receptores estão ligando com seus elementos no DNA e fazendo o mecanismo. É óbvio que hoje a gente tem um conceito um pouco mais amplo, né? Mas eles puseram uma outra nome, eles vão pela questão química, né, do hormônio hoje. Então, você entende isso também como sendo um tópico? Eu já colocaria que esse é um tópico para entrar numa dessas edições, né? Como é que você vê o UFAR fazendo esse caminho? Quando às vezes a gente vê, e aí é porque é um outro subcomitê, né? Decidindo a vida da farmacologia baseado nas suas próprias evidências, né? O conceito, vamos dizer assim, né? Não, eu acho que seria válida, realmente eu não acompanho esse detalhamento, né? Mas, inclusive, a gente pode discutir mesmo a definição da UFAR, porque como que essas definições são feitas? Geralmente tem um famoso review lá sobre nomenclatura em farmacologia, não me lembro a data exata, mas já tem pelo menos uns 15 anos, e você vê lá que são 15 autores entre os mais conhecidos em termos de farmacologia quantitativa, vamos dizer. Mas é evidente que houve um consenso entre eles. Por quê? Porque você vê que alguns autores, por exemplo, né, o Kenakin, nos seus artigos, ele não usa a nomenclatura da UFAR, do qual ele participa como autor. Então, é evidente que vai ter um gosto diferente, um vazamento diferente. Mas eu acho que seria interessante colocar isso e sempre continuar, eu acredito que seria interessante continuar na filosofia do glossário comentado e referenciado. E é evidente que o leitor ele pode, então, saber da discussão que pode haver na literatura e ele fazer sua própria escolha. Mas, por isso, eu acho que não há problema nenhum em apontar algum problema, como, por exemplo, eu fiz para Augusto Gilman, né? Mas Augusto Gilman é o autor daquele capítulo, né? E o FAR já é uma entidade maior, mas eu acho que seria salutar esse tipo de coisa, quando alguém percebe que há um conflito entre diferentes autores, diferentes nomenclaturas utilizadas, enfim, eu acho que isso é válido. E é um problema quando as revistas põem um pé, né? Porque às vezes a gente segue uma nômina e a revista que vai publicar quer que você siga outra, né? Mas seguindo aqui no chat as contribuições, vou começar aqui com uma colocação que a Rose colocou, ela te parabeniza pela apresentação, mas ela coloca o seguinte, que ao longo da sua apresentação você falou em receptor farmacológico e receptor fisiológico. Seria a mesma coisa? Outra questão. Normalmente, a receptor farmacológico e fisiológico seria a mesma coisa, enquanto que alvos farmacológicos é uma coisa mais abrangente. Por exemplo, enzimas, né, são alvos farmacológicos dos mais importantes que a gente tem, né, mas não são receptores, né? Então, na realidade, receptor fisiológico farmacológico, para mim, é a mesma coisa. Para receber o nome receptor, tem que ter algum agonismo fisiológico. Isso, se você pegar a raiz da definição de receptor, não é somente um sítio de ligação, né? Você tem que ter comprovação de que há ativação de uma proteína para receber o nome receptor.
agora, com essa questão do genoma humano, nós sabemos que tem um monte de sequências que provavelmente são responsáveis pela expressão de uma proteína de um GPCR, mas não pode receber o nome receptor até que seja comprovado a ativação, a produção do efeito com o agonista. Eu entendo que seja com o agonista fisiológico, né? Enfim, pode haver uma margem aí. Isso é importante para a aula de graduação, né? Aí eu sigo no Eric, da Unesp, ele pergunta em relação ao capítulo 4 do glossário, ao conceito de absorção, né? Foi tema de discussão da gente, né, com a IUFAR ultimamente. Como abordar para os alunos essa questão da chegada do fármaco no compartimento vascular a partir do seu local de administração? Na visão dele, causa muita confusão tratar a questão do compartimento local versus sistêmico. Qual seria o seu comentário? Como eu coloquei na matéria, é óbvio que tem divergência na literatura. Então, sempre para minhas aulas também, então, dessa parte, então, você vai chegar a uma reflexão. Isso que, finalmente, compactuei com a Teresa da Costa, que a gente pode falar, quer dizer, absorção sistêmica, né? Quer dizer, a biodificidade tem a ver com absorção sistêmica. Porque se tem o caso do propranolol, o propranolol é considerado como sendo um fármaco que tem uma boa absorção, mas como tem efeito de primeira passagem hepática muito grande, ele tem um baixo fator de biodisponibilidade, certo? Então, em função disso, né, como eu separaria a absorção, que aí por exemplo, a administração oral será a passagem da luz do trato gastrointestinal para as veias mesentéricas. Eu chamaria de absorção sistêmica quando considera chegar na circulação sistêmica. O grande problema é que, na época que eu procurei os livros de farmacologia, não tem definição do que é absorção. Parece que é tão simples, tão óbvio, você não tem definição do que é absorção do Katsum, do Rangendale e do Mendelman. Então, fica difícil, porque você... e aí, em função, especialmente do caso do propranolol, né, que eu acho melhor considerar a absorção para chegar na circulação local, enquanto sabemos que pode haver uma grande efeito de primeira passagem hepática, e aí a absorção sistêmica seria o que é considerado dentro do conceito de biodisponibilidade. Mas então, eu simplifico assim, defino a absorção para não ter mais, para ter, vamos dizer, não ter conflito depois quando falar de biodisponibilidade. Porque uma substância pode ter boa absorção e ter baixo fator de biodisponibilidade. Exatamente. Seguindo a professora Helena Barros, ela pergunta como propor uma resolução didática em farmacologia clínica para a questão de que a portaria 344 passou a definir fármaco como droga. Bom, mas aí, se você olhar a próprios termos legais, né, que no site da Anvisa, dependendo da resolução da legislação, você tem termos diferentes, porque fora feito por pessoas diferentes e épocas diferentes. Então, não tem, dentro da legislação, uma homogeneidade, uma lógica de termos, porque é feito, a Anvisa chama alguns experts, se reúne e vão fazer chamados genéricos. Então, aquele pessoal vai usar alguns termos e não sabe se isso conflita com alguma resolução, alguma lei de anos anteriores. Então, eu acho que nós, como educadores, né, nós podemos sinalizar que na legislação está dito assim, mas que, na realidade, um equívoco, aquele termo não seria talvez o ideal, né? Eu acho que não há problema de apontar para o aluno problema desse tipo. Especialmente, por exemplo, no caso que eu falo para os nossos alunos. Bom, nessa farmacologia, coloca 3 livros de farmacologia para quem estiver interessado a ter uma base. Katsum, Rangendale e Gumendjiman. Aí eu aviso a eles na questão, por exemplo, dos antagonismos. Essa é a visão que nós adotamos, tem uma lógica atrás disso, mas chama a atenção de vocês que, dependendo do livro que vocês vão consultar, pode haver uma coisa diferente.
E aí, o aluno avisado, ele vai entender. Outra maneira, ele vai, de repente, aluno consulta livros diferentes, fala com os professores diferentes, e cada vez ele tem uma visão diferente, e aí fica uma complicação danada. Então, eu acho que não tem problema nenhum em chamar a atenção, e aí você explica, baseado em argumento, por que você adota aquela definição. Aí eu acho que você convence e consegue ter uma lógica dentro da sua disciplina. E quando tem um equívoco, por exemplo, eu sei que muitos dos meus amigos e colegas da farmacologia falam de droga. Então, claro que isso mas eu penei muito a me corrigir. Agora, eu tenho isso para meus alunos, eu faço questão que eles não tenham esse problema. Porque em certas áreas, pega mal falar droga. Né? Como eu falei, então, é melhor logo na fase de educação utilizar uns termos que a gente acha os mais certos, e depois com a mudança de gerações isso vai mudar, né? Sim. Aí eu vou seguir com uma pergunta da professora Maria Fernanda do Paraná. Ela diz para você que usa o glossário para as aulas dela, e ela gostaria de um comentário seu na questão, por exemplo, de polifarmácia, né, do qual o uso concomitante de 5 fármacos. Seria muito simplista. Eu perdi o último... Falando na visão da questão de dizer polifarmácia, por exemplo, concomitante de 5 fármacos, não seria isso uma visão simplista? Bom, na matéria que eu coloquei, eu fiz referências a alguns artigos, né, que justamente discuto um pouco, né? Bom, não é porque é o número 5, não necessariamente tem que ser visto como ruim. Isso tem que ficar claro. Então, tem uma questão quantitativa e uma questão qualitativa. Tem que fugir da ideia de que acima de 5 é uma prescrição errada. Não é isso. A questão é que pelo menos 50% dos artigos que discutem a definição de polifarmácia chegaram ao acordo que é definido pelo menos 5 medicamentos diferentes por dia. Então, isso permite balizar estudos, estratégia normativa, etc. Agora, é evidente que pode ter uma prescrição com 3 medicamentos que está incorreta e uma outra com 7 medicamentos que está correta, né? Então, sempre uma definição, ela tem suas limitações, mas elas são necessárias para balizar, a meu ver. Então, de novo, eu sabia o que era polifarmácia, assim, mas eu não era capaz de definir onde seria o corte. Então, eu acho importante ter um número mágico que pode ser discutido, então, você vê que 50% daqueles artigos definiram polifarmácia de outra forma, né? Então, são especialistas que escrevem artigos sobre terminologia de polifarmácia, né? Mas é importante, eu acho que ainda mais para nós, que tem um número mágico. É a mesma coisa que eu também falei muito no momento, sobre índice terapêutico, baixo índice terapêutico. Por exemplo, na legislação dos genéricos, tem uma norma particular para os fármacos de baixo index terapêutico, mas a Anvisa não diz o que é baixo index terapêutico. E o desafio é você de encontrar em livros, mesmo especialistas da farmacologia, um limite. O que é baixo index terapêutico, a partir de quanto? Então, eu acho que são coisas importantes até em mente. Um número que pode ser discutido, mas eu tenho um balizamento, né? Pelo menos. O Fabrício Moreira, da UFMG, ele disse se você poderia comentar sobre biased, aí ele coloca aqui, né, agonista tendencioso. Essa seria a melhor tradução? Essa é uma questão que eu também tenho. Aí, veja bem, nós temos aqui o André Pupo como... É claro que ele usa agonia tendenciosa. Eu, pessoalmente, não gosto muito, porque eu acho que alguma coisa tendenciosa tem um lado pejorativo na língua portuguesa, né? Em francês também, né? O bias agonismo em inglês, eu acho que bias também tem um lado negativo. Por exemplo, você vai dizer que tem
uma avaliação enviesada. Então, eu acho que tem uma conotação negativa que o conceito não traz, é uma coisa que pode ser boa, né? Então, pessoalmente, eu preferia o negócio de seletividade funcional, né? Que foi um termo em competição com o bias agonismo, né? É claro que é mais fácil, quando você fala de um agonista tendencioso, né? É muito melhor do que enviesado, né? Você não tem como dizer o agonista funcionalmente seletivo. Não é? Então, são 3 palavras em vez de 2. Mas eu, pessoalmente, é uma questão de gosto, né? Eu acho que a palavra tendencioso, enviesado, bias em inglês, ela tem uma conotação pejorativa, que não é bom para esse conceito, que abre janelas para melhoramentos de fármaco. Então, é uma questão... Talvez essa palavra, bom, André pode falar mais, talvez ela, a meu ver, ela vem de uma questão histórica como se conhecia, e aí muda, então por isso que eu também concordo que ela me causa... Eu não gosto muito, eu sempre tenho um problema, e essa é uma questão que foi bem colocada pelo Fabrício, que quando a gente está lendo em inglês, fica muito claro, mas na hora que vai traduzir, que coloca, por exemplo, num projeto, numa tese, fica difícil, né? A gente tem que usar várias palavras em português para poder dar a ideia que realmente é, né, do assunto, né? Talvez esse pudesse ser um glossário também, né? Mas tem. Eu não lembro disso. Então a gente pode rever, né? Tá bom. Aí o Éricles, deixa eu ver, ele está, na realidade, te gratulando, falando da iniciativa que é boa. Marco Aurélio coloca também a questão dessa contribuição do glossário, que é bastante importante, te parabeniza. Esteja certo de que o nosso entendimento é de que esse trabalho precisa e vai continuar. E as reflexões sobre o fechamento de um ciclo são super bem-vindas. Gostaria de ouvi-lo sobre a questão dos conceitos de clínico e não clínico. Essa também é bem boa. Os conceitos de pré-clínico e não clínico. Tá. Então, essa é outra matéria que eu sei que vai ter gente que não concordando. É aquela matéria sobre, de número 14, descoberta e desenvolvimento de fármaco. Tá? Então, lá, realmente, eu demorei, tá? Eu tenho uma opinião um pouco diferente de vários colegas, né? E, na verdade, na literatura você encontra várias coisas. Tá? Tem um momento que você faz uma opção para uma corrente que não seja minoritária e que tem uma certa lógica. Então, primeiro, separar descoberto e desenvolvimento. Muitos autores falam descoberto, desenvolvimento preclínico e desenvolvimento. Desenvolvimento, todo mundo concorda que são as etapas clínicas. Descoberto são a parte inicial, in vitro, etc. Eu preferi separar só em 2, descoberto e desenvolvimento, porque é mais fácil de delimitar. A limite é o candidato a fármaco. O candidato a fármaco é aquele que você vai registrar no FDA pedindo autorização para entrar na fase de desenvolvimento. Quando você coloca descoberta e desenvolvimento clínico, desafia você de traçar a linha exata onde separa, porque cada indústria farmacêutica ela tem uma cinética um pouco diferente, inclusive dentro dos diferentes projetos. Então, seria mais difícil delinear de uma forma categórica o que é desenvolvimento preclínico de descoberta. Essa é a minha opinião. E aí fica mais fácil entender bem o que é o candidato a fármaco, lá eu acho que tem menos... Aí vem a questão de estudo pré-clínico e estudo não clínico. Né? Eu sei que o Calixto, né, teve lá 2 revisões que eu cito, inclusive na matéria, né, 2 revisões no Brazilian Journal sobre o processo de descoberta e desenvolvimento de fármaco. E tem uma figura que eu uso muito, né, inclusive na minha disciplina, sobre descoberta e desenvolvimento de fármaco, que é muito didática, né? E aí vem um termo que, na realidade, é um termo que ele não inventou, que está lá no NIH, no FDA, de estudos não clínicos.
né? Então, a gente pode pensar, bom, será que é a mesma coisa? Pré-clínico e não clínico? Não. A nuance é que o estudo não clínico, muitos deles, eles acontecem simultaneamente aos estudos clínicos. Por exemplo, os estudos em animais de longa duração de toxicologia, de genotoxicidade, eles ocorrem temporalmente enquanto os estudos clínicos ocorrem. Então, você não poderia dizer que é um estudo pré-clínico, porque ele é simultâneo. E aí veio a palavra não clínico. Então, é evidente que estudos pré-clínicos são não clínicos, mas os estudos não clínicos não são todos pré-clínicos. Exatamente, gostei dessa definição. Bom, a Maria Fernanda pediu para te avisar que, então, a partir de agora ela vai seguir chamando o número 5 de número mágico, na questão lá da resposta da polifarmácia. E o André te mandou aqui uma mensagem que está te desafiando. Ele diz que não gosta de tendencioso e não gosta de seletividade funcional. Aí a nossa Roseli Godinho aqui vem para fazer uma provocação. Estou vendo que não há consenso. Então, talvez um assunto para a gente fazer uma mesa redonda, uma sessão SIG, que tal? Sessão SIG, para a gente poder discutir um pouco mais essa questão do agonismo tendencioso, seletividade funcional. Está vendo, Fabrício? Você criou aqui uma situação aqui para boa, né, de encaminhamento. Tá, tem essa matéria, que, claro, que o André está sabendo, é a número 9 do nosso glossário. E de novo veio um pouco lá esse desconforto meu, né, de por que é o opinião de François que está lá na UP das BEFT, né? Então, a questão da chancela das BEFT, que de uma certa forma é uma chancela que as BEFT utilizou, eu também chamo a atenção que isso, na gestão do André, todas as vezes eu mandei a matéria para ele para ter o ok dele. Algumas vezes ele fez uma correção. Então, vamos dizer, passa pela diretoria, não é uma coisa paralela, né? E aí, é uma das propostas que talvez, como eu mesmo senti uma necessidade em alguns casos, e talvez possa ser uma regra para o novo ciclo, que haja sempre algum revisor da matéria. Eu acho que isso dá um pouco mais de conforto para a sociedade, né? Que ao olhar sobre a matéria está sendo colocada, né? Já que está mas eu vou fazer a defesa, acredito que o André deva concordar comigo. Eu acho que é importantíssimo que a gente tenha as diferentes opiniões, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante que eu acho que a gente pode e deve considerar. Já estamos, né, considerando nos nossos grupos de trabalho, as iniciativas educacionais, essa questão de como lidar com o material que vai para a página da SBEFT com chancela SBEFT, mas, ao mesmo tempo, esse glossário, a hora que tem um autor, o autor está colocando uma proposta. Então, nós também deveríamos deixar esse espaço, porque é esse espaço que cria, né, as possibilidades da gente poder crescer e entender, porque cada um tem uma visão, e eu acredito que o número 9, depois eu lembrei mesmo desse daí, ele já foi escrito há um tempo, e esses conceitos, eles estão agora numa dinâmica muito grande, né? À medida que nós estamos tendo outras novidades em relação até a descobertas, né, de sistemas aí de transdução, de novas formas aí de ver a sinalização. Então, eu acredito, François, que é importantíssimo ter o líder que bota uma opinião para ser confrontada, né? Como a Maria Fernanda colocou em farmácia, quer dizer, na realidade, é essa construção que é a riqueza, né, da importância desse material online. Então, talvez alguma coisa que surgiu agora, né? Se for possível, tecnicamente, linkada a uma matéria, que haja um foro. Não sei se isso é possível de fazer. Onde poderia haver, publicado, postagem de colegas, questionando uma parte ou outra, e aí réplica, etc. Como agora a gente está
esse ensino à distância, a gente está acostumado com esse negócio de fórum, né? Sim. Interessante isso, porque saber cada assunto do glossário, possibilidade, alguns dizer, não concordo por causa disso, o que você acha daquilo, é uma coisa dinâmica, eu não sei tecnicamente como fazer isso, né? Mas, enfim, uma coisa assim. Acho que o André até colocou aqui o consenso sobre os termos e as definições. Eu acho que a SBEFT poder ser um espaço onde nós usamos esse espaço para poder ter um guia, vamos dizer assim, né, nesses termos, é excelente. E ter esse consenso, eu acho que justamente com a sua ideia, é excelente, porque aí se cria um documento onde vem, né, as diferentes opiniões, o que naquele momento, esse que é importante também para os demais que estão aqui, talvez os mais novos, né, que esses conceitos também, à medida do tempo, eles vão sofrendo desafios, novas descobertas, né? Então, é por isso que é tão importante esse histórico. Olhando aqui, então, deixa eu ver se eu só perdi alguma pergunta, acho que mais uma aqui, a Helena, François, Cris, trazer a oportunidade para as belas discussões, tá? Então, não é uma pergunta, mas trazendo aqui o parabéns, François, eu também acho que esse tipo de atividade aqui era uma das que a gente identificou desde o início do SIG, que nós teríamos que intercalar sessões que trouxessem, né, essas questões aí de conceitos e ensino, então é legal mesmo que a gente esteja tendo essa audiência. E a Renata, ela coloca uma colocação importante sobre ensaios pré-clínicos e clínicos, principalmente foco nos estudos para medicamentos veterinários, pensando que seria pré-clínico para a medicina humana, para veterinário é clínico. Renata, você é da onde, Renata? Qual que é essa Renata? Eu não estou vendo aqui quem é a Renata. Renata, qual que é a Renata? No tal teu, não sei se é a Rocha do Nascimento. Amazaro. É Amazaro, então. Perfeito, Renata. Eu ia dizer, eu estava achando que a gente que é da área de redução, a gente é sempre desafiada com isso, porque a gente fala muito da parte clínica, temos a questão da saúde animal, né? Então, esse comentário dela aqui, você quer comentar, afinal, a gente já ir terminando? Não, realmente é uma visão interessante, né? Porque a gente está sempre focado no humano, realmente para um cachorro, se você já fizer em cachorro, é clínica, a partir do momento, tem uma nuance. Por exemplo, eu estudo clínico em cachorro, sobre um cachorro que tem a doença alvo do medicamento. Enquanto você pode ter estudos de segurança que são feitos em cachorros sadios. Então, seria um estudo, o clínico tem que ter a doença, né? Perfeito, Renata. Obrigada aí da colocação. Essa é uma parte que é importante, né? Inclusive, na farmacologia, nos espaços do Congresso, essa questão que a gente chama de farmacologia comparada, que na realidade tem um valor, né, de farmacologia terapêutica para animais, né, que é um braço importante também, que é uma vertente da sociedade, que tem que ser mais estimulado. Bom, então a gente está caminhando, já está quase no final. O Cristiano, vários aqui comentaram, James, vários aqui comentaram sobre. Professor Paulo, poderia solicitar meu microfone? Maria Fernanda, não dá para falar aqui nessa sessão. Não, acho que estava antes isso. Não, desculpa, eu estava lá no comecinho do chat, eu achei que era uma pergunta. A Renata, vou terminar então com uma citação da Renata aqui, de Goiás, né? Ela coloca que teve essa discussão também dentro do COSEA, pois existe a Sociedade para Pesquisa Clínica em Animais, né? E a Dijane também coloca que agradece a iniciativa e sente que os conceitos de farmacologia estão se perdendo ao longo do tempo. Estou usando fármacos agora nas minhas aulas, François. Eu acho, Dijane, só não vai se perder porque está aqui, existe, né? Existem os que se preocupam com conceito. Meus alunos, eu sempre falo isso, que a gente tem sempre que saber qual é o conceito para poder seguir em frente, né? Infelizmente, nosso desafio como uma literatura
grande na língua inglesa, a gente patina muitas vezes por causa de traduções, né? Mas eu acho que esse grupo e essa iniciativa da SBEFT é justamente para nos ajudar. Eu mesma passei a usar a palavra fármaco há alguns anos, quando até acho que fui incentivada até pessoas do François mesmo, banca que ele veio aqui na Unifesp. Então, são coisas que a gente vai aprendendo conjuntamente, né? Mas o importante é que esse espaço está aqui e a gente transmita isso para os nossos alunos, pós-graduandos, e leve para o espaço do Congresso, porque lá é o grande divulgador também, né? Dessas nossas discussões. Bom, acho que vamos ter que ir encerrando. François, obrigada mais uma vez pela parceria, que foi fantástica a discussão. Não sei se vocês estão vendo o slide agora, vocês estão vendo o slide apresentado? Vocês estão vendo o slide? Sim, Cris. Tá, eu tenho o retorno. Então, é só para terminar. Então, aqui nós temos um slide, onde nós estamos agora, desde 2015, numa parceria que se iniciou em UFER, né, como o professor François falou, a International Union of Pharmacology, que é a União Internacional de Farmacologia, e nós vínhamos já discutindo parcerias, e essas parcerias, então nós trabalhamos primeiro pensando com a SBEFT, e agora ampliando essas parcerias de esses materiais educacionais que estamos produzindo, que vão para a página da SBEFT, parte deles também está sendo, começar a ser compartilhado via a UFER, e isso é uma importante alavanca, né, para divulgar os nossos materiais. Nós temos várias frentes de trabalho dentro da sociedade, então, qualquer um que esteja neste grupo, que ainda não conhece, que quer saber mais sobre a iniciativa, quer colaborar, quer participar, tem blog, tem canal de YouTube dentro da sua própria universidade, tem alguma coisa, a gente tem várias frentes de possibilidade de participação. Eu envio um e-mail para o sigfarmaco@gmail.com ou então para o fórum PPS farmacologia@gmail.com, que é o e-mail do Fórum das Iniciativas de Pós-Graduação em Farmacologia da SBEFT. Qualquer um desses dois e-mails vocês encontram um de nós e aí a gente pode conversar. E aí, para finalizar, tem um delay aqui do slide, não sei se vocês já estão vendo o slide. Nós temos, então, um grupo de trabalho, do qual, inclusive, o professor François faz parte, e nesse grupo de trabalho nós temos interesses em materiais para ensino, graduação e pós-graduação, materiais de apoio à pesquisa, métodos alternativos. Estamos trabalhando agora com um grupo que, inclusive, liderado pela professora Elizabeth Fernandes, do Paraná, que ganhou um grant da BPS para fazer um trabalho de vídeos dentro de métodos alternativos, que está em andamento agora, vai ser melhor falado na Assembleia da SBEFT amanhã, materiais para educação e promoção em farmacologia e terapêutica em geral. Então, esse é um grupo, mas está absolutamente aberto à participação e colaboração. E para finalizar, então, lembrando, se finalizamos mais uma sessão Sigfarmaco, mais uma vez agradecendo ao François, agradecendo Paulo, Emiliano e Rose, que fazem parte deste grupo, agradecer a Tatiana e acho que a Ana, que ingressou aqui para nos ajudar, são da equipe técnica da RNP, que está sempre dando apoio para a gente, para que essa sessão possa ser possível. E o último slide, lembrando, por favor, todos registrem a sua senha, registrem a sua participação aqui, a sua